vamos estudar sobre o Teorema Mestre, que é um teorema utilizado para determinar a complexidade de algoritmos que seguem um tipo específico de recorrência. Então, segundo o nosso plano de ensino, nós vamos estudar a anatomia desse teorema e verificar alguns exemplos que podemos aplicar às regras desse teorema. E terá a lista de exercícios para que vocês possam praticar o Teorema Mestre. Então, o Teorema Mestre é utilizado para resolver recorrências de problemas de divisão e conquista que seguem esta forma de recorrência. T de n é igual a T de n sobre B mais F de n. Nesta forma de recorrência, que é uma recorrência que representa uma classe de algoritmos de divisão e conquista, o valor de A representa o número de subproblemas gerados. N sobre B, o tamanho dos subproblemas gerados a partir da divisão. T de n sobre B é a complexidade dos subproblemas em função do seu tamanho. E a função f de n representa o custo para combinar as soluções dos subproblemas. A gente pode relembrar na aula passada que os nossos problemas de divisão e conquista são problemas que vão dividindo um problema em subproblemas menores até que se chegue ao passo base. Em seguida, ao chegar no passo base, é necessário utilizar essas soluções para resolver o problema original. A utilização das soluções para resolver o problema original é realizada a partir dessa função f de n, que é o custo para combinar as soluções dos subproblemas, de tal forma que resolva o problema original. Então, no Teorema Mestre, seja A maior ou igual a 1 e B maior que 1, duas constantes, e f de n uma função assintoticamente positiva e t de n uma recorrência definida no conjunto dos números inteiros não negativos definida pela forma t de n igual a t de n sobre b mais f de n, então nós podemos utilizar o Teorema Mestre em três situações. T de n tem os seguintes limites assintóticos. T de n será θ de n log de A na base B se f de n for big O de n elevado a log de A na base B menos E, para alguma constante E maior que zero. T de n será θ de n de log de A na base B vezes log de n se f de n for θ de n de log de A na base B. E por fim, segundo o Teorema Mestre, t de n será θ de f de n se f de n for ômega de n log de A na base B mais um epsilon, para alguma constante epsilon maior que zero. E aí no terceiro caso tem umas condições a mais. E se a f de n sobre b for menor ou igual a cf de n, para alguma constante c menor que 1, e todos os n suficientemente grandes, na complexidade assintótica. Então, toda vez que a gente quiser usar o Teorema Mestre, a primeira coisa que a gente precisa verificar é se a recorrência obedece a esta anatomia, tá? Ou seja, se a gente consegue determinar o valor de A, o valor de B e a função f de n. Se a gente consegue determinar estes valores, a recorrência segue esta anatomia, a gente vai verificar caso a caso desses três, certo? Do caso 1, deixa eu ajeitar aqui. Do caso 1, do caso 2 e do caso 3, para verificar se algum desses três casos pode ser aplicado para determinar o limite assintótico da nossa recorrência. Se puder, nós conseguimos utilizar o Teorema Mestre.
Entretanto, o teorema mestre ele não resolve todas as recorrências que seguem aquela anatomia. Vamos ver lá no nosso quarto exemplo aqui da aula de hoje, que apesar da nossa recorrência seguir a anatomia do teorema mestre, ou seja, nós podemos determinar o valor de A, o valor de B e a função f de n, mas ainda assim nenhum dos três casos se aplica. Então a gente não consegue determinar pelo teorema mestre o limite assintótico de todas as funções de recorrência, né? Então, se a gente consegue aplicar um desses três casos, ok, resolvemos e encontramos o limite assintótico da recorrência. Caso contrário, se a gente não consegue aplicar, a gente tem que utilizar outras técnicas, então, para conseguir determinar o limite assintótico da recorrência. Uma delas, por exemplo, é a técnica que nós estudamos na aula passada, por expansão e conjectura. A gente tem uma recorrência, a gente pode expandir, conjecturar, encontrar a fórmula fechada, a partir dessa fórmula fechada, determinar o limite assintótico da função. É uma possibilidade. Agora, se você percebe que a sua recorrência pode ser resolvida pelo teorema mestre, ou seja, ela segue a anatomia do teorema mestre, certamente você consegue determinar o limite assintótico dessa sua recorrência de forma mais rápida do que se aplicasse a técnica de expansão e conjectura. Então, o grande objetivo do teorema mestre é esse. Entretanto, ele não resolve todos os tipos de recorrência. Vamos verificar uma recorrência e analisar como podemos aplicar os casos do nosso teorema mestre. Então, por exemplo, determine o limite assintótico da recorrência t de n, tal que t de n é igual a 4t de n sobre 2 mais n. Então, neste caso, nós temos que o nosso valor de A é igual a 4, B é igual a 2, e a nossa função f de n é igual a n, que é seguida a anatomia da recorrência do teorema mestre. Então, o que nós temos que fazer? Dados os valores identificados, a gente tem que verificar se conseguimos aplicar um dos três casos do teorema mestre. Então, vamos verificar se conseguimos aplicar o caso 1 para esta recorrência. No caso 1, nós temos que se f de n é big O de n log de A na base B menos epsilon para epsilon positivo maior que zero, então t de n é igual ao θ de n de log de A na base B. Okay? Então, se isto aqui for verdade, o limite assintótico de t de n é θ de n de log de A na base B. Então, nós temos que verificar se f de n satisfaz a nossa condição do big O de n de log A na base B menos epsilon para epsilon positivo. Bom, os valores nós conhecemos. F de n é igual a n, o valor de A e B nós conhecemos. Então, nós vamos verificar se esta hipótese é verdadeira. O que temos que fazer? Olha, nossa hipótese, chamada de H, é que n é big O de n de log de 4 na base 2 menos epsilon, para algum epsilon maior que zero. Resolvendo log, a nossa hipótese é de que n é big O de n ao quadrado menos epsilon, para algum epsilon positivo, maior que zero. Agora, para verificar se essa hipótese é verdadeira, se de fato n é big O de n ao quadrado menos epsilon, a gente tem que lembrar da definição de big O. Ora, uma função f de n
é Big O de G de N se e somente se a seguinte relação é satisfeita: f de n é maior ou igual a zero e f de n é menor ou igual a cg de n, para todo n maior ou igual a k, e c e k constantes positivos. Então a gente tem que verificar se essa relação é satisfeita, a relação do Big O, que nós vimos em aulas passadas. Bom, segundo a nossa hipótese, o nosso n é justamente o nosso f de n, que nós vamos substituir aqui, e o nosso g de n, que nós vamos substituir, é justamente este cara aqui, n ao quadrado menos epsilon. Então, realizando essa substituição, o que nós temos? N maior ou igual a zero e n menor ou igual a c vezes n ao quadrado menos epsilon, para todo n maior ou igual a k. Bom, segundo a definição do teorema mestre, esse nosso epsilon tem que ser um valor maior que zero. Então, se nós assumirmos que epsilon vale 1, nós temos que n é maior ou igual a zero e c de n ao quadrado menos 1, para todo n maior ou igual a k. Realizando esta subtração, nós temos que n é maior ou igual a zero e é menor ou igual a c de n, para todo n maior ou igual a k. Então, se nós considerarmos c igual a 1 e k também igual a 1, a gente pode verificar que esta relação é satisfeita. Tá? Que n vai ser maior ou igual a zero e que n vai ser menor ou igual a c de n. Portanto, a nossa hipótese é verdadeira. Ou seja, n é Big O de n ao quadrado menos epsilon, quando epsilon é igual a 1. Se a nossa hipótese é verdadeira, nós podemos afirmar, segundo o teorema mestre, que t de n é θ de n log A na base B. Como nós conhecemos o A e o B, nós podemos afirmar que o limite assintótico da nossa recorrência t de n é θ de n log de 4 na base 2. Portanto, t de n é θ de n ao quadrado. Então, pelo teorema mestre, nós verificamos que o caso 1 foi aplicado. Logo, esta nossa recorrência é θ de n ao quadrado.